Conversar com um especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito obrigada pela sua participação por telefone aqui com a gente. Primeiro, eu queria entender, né? A caixa preta, geralmente, ela precisa ser acionada ou acionada automaticamente, né? Como que pode ter acontecido isso, de ter outras gravações e não as últimas 2 horas de voo, Gustavo? Heloísa, boa tarde, eu que agradeço. Caixa preta, ela varia. Os modelos mais antigos gravam meia hora, os mais novos, mais modernos, gravam 2 horas. É um acionamento automático, como você falou, não é uma opção do piloto ou de... Ele é automático, ele vai... Você acionou, decolou, ele o avião está operando, ele automaticamente começa a funcionar, a gravar. E ele grava sempre as últimas 2 horas, se for um modelo de caixa preta mais moderno. Nesse caso, não foi que foi apagado, isso é uma pane, quer dizer, um defeito no aparelho de caixa preta que deve ter acontecido nesse avião, muito provavelmente aconteceu, por não ter nada gravado. Isso deve ser um voo antigo e a partir desse voo que está lá gravado, a caixa preta provavelmente parou de funcionar por qualquer problema nela. Isso requer manutenção, é um dos itens para manutenção. Porém, vamos lembrar que isso é um avião particular, que não pode ser fretado, ele é um avião de uso privado, e aí a norma não exige do dono do avião que tenha a manutenção da caixa preta. Agora, Gustavo, isso é comum? Você está dizendo que é opcional, né? O dono do avião opta por uma caixa de dados, uma caixa de voz, esse armazenamento, mas isso acontece regularmente? Quando é feita a manutenção da aeronave, não é retirado esse material também para que seja verificado? Na verdade, sempre é. Sempre a caixa preta ela é auxiliar à investigação de um acidente aéreo. O problema é que, por exemplo, um monte de jatinhos particulares, por exemplo, aviões experimentais, jatinhos, helicópteros, tal, não tem a caixa preta, não vem de fábrica com a caixa preta. Então, um avião privado não tem uma norma da aeronáutica que obrigue ao dono de um avião particular a ter a caixa preta. Entendeu? Às vezes o aparelho tem, às vezes não tem, mas não tem uma exigência. Isso é um avião privado. Se fosse um avião comercial, onde se vende passagens aéreas, por exemplo, aí sim é uma obrigação ele ter a caixa preta, ter a manutenção em dia dessa caixa preta. Agora, mas Gustavo, no caso de um avião privado, não. Isso é só aqui Oi. no Brasil? Ou se a gente for pegar regulamentações em outros países, geralmente é obrigatório? Não é um erro aí nas normas de aviação? Porque em caso de acidente, como acontece em aeronaves pequenas também, é um armazenamento muito importante, né? Sem dúvida, mas isso é no Brasil e no mundo inteiro. E não é uma exigência porque não dá para você exigir, uma vez que a grande, enorme maioria dos jatinhos não dispõe desse equipamento. Né? Os aviões de pequeno porte, às vezes de 1, 2, 3, 4 passageiros, são aviões que não têm essa tecnologia, não dispõem disso. Seria útil para a investigação do acidente aéreo que todo mundo tivesse, mas eu não posso exigir, uma vez que a grande maioria da frota internacional não tem isso. Isso não é só no Brasil, não. Agora, Gustavo, a empresa que fabrica a caixa preta pode ser responsabilizada de alguma forma? É um erro do equipamento, né? Se teve uma pane ali. Acredito que não, Heloísa, porque isso provavelmente é um problema de manutenção corretiva que o proprietário do avião teria que ter feito. Agora, Gustavo, geralmente a caixa preta fica em que parte do avião? Na cauda? Existe algum tipo de avaria que pode ter acontecido também por causa do choque e daí uma outra memória tenha sido ativada? Alguma coisa nesse sentido, você imagina? Na memória, não. Na memória, ela não foi afetada em função do choque. O que está gravado ali, ou ela é afetada e destrói toda a gravação, você não escuta gravação nenhuma, mas se você ouvir uma gravação antiga, era a que estava gravada e pronto, não foi o choque que causou. A caixa preta varia muito, eu não sei exatamente onde fica no Cessna,
Citation XL. Agora, por exemplo, um Boeing ele não tem uma caixa preta. Na verdade, caixa preta são 2 pares, elas são laranja, de cor laranja, e laranja para você poder encontrar numa floresta, para encontrar no fundo do oceano com mais facilidade. O par, uma delas grava os dados, a outra grava a voz, e são vários pares distribuídos ao longo do corpo do avião. Tem na cauda, tem no bico do avião, no cockpit, você tem no meio do avião outros 2 pares, no corredor ali, na ale. Então, varia de avião para avião. E tem avião que tem um par só, né? Provavelmente esse jatinho só tem um par de caixa preta. Agora, Gustavo, o que muda na investigação? Eu acho que a caixa preta para todo mundo era uma coisa bastante importante para você saber como é que foi o comportamento das pessoas ali na cabine, né? E agora? Perfeito, muda bastante coisa, atrapalha muito a investigação, mas o CENIPA tem outros subsídios, não se resume à caixa preta. O que eles vão ter mais trabalho? Vai demorar mais para sair o laudo. O que eles vão fazer? Eles vão reconstruir esse avião provavelmente num hangar. Está picotando um pouco o áudio agora do Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. A gente vai tentar retomar o contato com ele. Muito importante agora com essa nova informação de que os dados da caixa preta, os dados de voz do voo em que estava Eduardo Campos e outras 6 pessoas, é de um voo que não corresponde ao voo do dia do acidente, dia 13 de agosto. A gente volta a falar agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. A gente tinha perdido contato com você, Gustavo. Queria só ler aqui a nota da Aeronáutica, falando que as 2 horas de áudio, capacidade máxima de gravação do equipamento, que foram obtidas e validadas pelos técnicos da Aeronáutica certificados, não correspondem ao voo realizado no dia 13 de agosto. E daí termina a nota, Gustavo, falando que é importante ressaltar que os dados obtidos no gravador de voz representam apenas um dos elementos levados em consideração durante o processo de investigação. Queria que você explicasse para a gente, você estava falando sobre isso, quais são os elementos que serão usados agora? Bom, pela nota parece que dá a entender que é o de voz, né? Ou seja, o que deu pane é o de voz. Eles ainda têm os de dados, o que é muito bom, se isso for verdade. Me pareceu na nota que eles estão se referindo apenas à gravação de voz. Eu ainda tenho a caixa preta de dados, que me dá os parâmetros do avião, que me dá todos os ângulos de inclinação, velocidade, tudo que tem nos sensores, todos os acionamentos de manete e tudo mais que o piloto eventualmente tenha feito nas últimas 2 horas de voo. Então é excelente se eles tiverem isso, facilita muito. Além disso, Heloísa, eles têm todos os destroços do avião, todos os elementos para perícia, na empresa proprietária do avião, toda a documentação, isso é obrigado a manter, de manutenção pregressa, quer dizer, tudo que esse avião fez de manutenção nos últimos anos, o que foi feito, toda a documentação disso, aonde foi feito, também tem de treinamento de piloto, as horas voos desse piloto, como esse piloto trabalhou nos últimos semanas, meses, até para avaliar o estado dele de fadiga ou não. Então, tudo isso é analisado também numa perícia de investigação. A caixa preta é um dos elementos, conforme diz a nota, que está certíssimo. Uma curiosidade, todo mundo atualmente tem celulares e tem GPS no celular. De alguma forma, os equipamentos que são pessoais podem, de alguma forma, dar uma ajuda na investigação também? Aí não, os celulares que eventualmente estivessem dentro do avião, eu não acredito que possa não, em função de perda de sinal, em função de tem um erro no GPS do celular de qualquer pessoa, esses celulares comuns que a gente usa, ele tem um erro grande de localização. Qualquer aplicativo que você vai usar, você vai perceber que a antena dele não necessariamente corresponde à posição geográfica exata onde você está. É a antena mais próxima. Então, isso daí não ajuda, não contribui muito. Além do que, eles desligados, eles não necessariamente
funcionam adequadamente para isso. O que pode ajudar bastante é exatamente o relato de testemunhas, pessoas que viram, pessoas que eventualmente até filmaram alguma coisa no celular. Isso tudo ajuda na investigação, sim. Tá ótimo, Gustavo Cunha Mello falando com a gente por telefone. A gente teve uma variaçãozinha de sinal, mas deu para entender tudo que ele disse. Muito obrigada, Gustavo.